Olá galerinha, muito bom ter vocês aqui de novo e nós estamos falando de História do Brasil. Eu sou o professor Rodrigo Udo e estou com vocês aqui para mais um encontro. E hoje nós vamos começar a tratar de Brasil mesmo, especificamente. Nós sabemos então que Portugal começou a praticar a expansão marítima. Olha que legal isso. Também falamos que expansão marítima não é barata, ela é muito cara e ela demanda muito conhecimento técnico. Então Portugal era um país bastante avançado ali no século XV. Bom, gente, mas é o seguinte, não só os espanhóis chegaram na América, como, então vamos escrever isso, ó, a Espanha encontra muito ouro na América. Bom, tem lá, né, a dominação dos incas, a dominação dos astecas, de outros povos, né, aquele saque tremendo, mas a Espanha voltava com toneladas de ouro, né, para a Europa. E Portugal, né, nada, ao contrário. Tem um detalhe muito interessante na história, que é o rei da França. O rei da França, o Francisco I, ele chega a dizer o seguinte: eu quero ver o Tratado de Adão, que divide o mundo entre portugueses e espanhóis. Por que isso? Porque o Francisco I ficou com muita raiva da Igreja Católica de ter dividido o mundo aos interesses de portugueses e espanhóis apenas. Em função disso, a França e também a Inglaterra vão começar a patrocinar pirataria para a América. E aí Portugal começa a se sentir pressionado. Eles ainda continuavam fazendo muito comércio com o Oriente, mas era fundamental vir, né, para a América, porque senão eles iam perder esse território. Olha, se a gente não for lá, a gente vai acabar perdendo, porque realmente piratas franceses e piratas ingleses estavam invadindo esse território. Então o que acontece? Em 22 de abril de 1500 ocorre a chegada da coroa. Opa, perdão, coroa. Não tem nada de coroa não. Deixa eu pegar aqui o meu apagador master. Chegada dos portugueses ao Brasil. Vou colocar Brasil entre aspas, porque eles não sabiam que era Brasil, né? Nem ninguém sabia. Bom, alguns detalhes muito importantes sobre isso. Primeiro, quem é que estava liderando essas embarcações que chegaram ao Brasil aqui de Portugal? Era um cara chamado Pedro Álvares Cabral. Bom, Pedro Álvares Cabral já tinha ido para as Índias, não uma, mas pelo menos 2 vezes. Numa dessas oportunidades, ele havia deixado gente lá para poder fazer comércio. E numa segunda oportunidade, ele vai vingar alguns dos seus patrícios portugueses que tinham sido assassinados. Pedro Álvares Cabral, inclusive, vai chegar a tacar fogo em cidades inteiras para poder vingar a morte dos seus amigos portugueses. Então Pedro Álvares Cabral era um navegador bastante experiente e muito arrojado. Muito ilusório achar que Cristóvão Colombo veio para a América por um acidente. Ah, foi sem querer. Não existe isso, tá, gente? Não foi sem querer. Foi querendo, tá bom? Ele chega, então, em 1500 por aqui. Chega com Pero Vaz de Caminha, chega inclusive com padres, tem muitas nacionalidades, inclusive, dentro desse navio. E aqui vai acontecer, então, o primeiro contato com os nativos, tá bom? Nesse momento, né, o Pero Vaz de Caminha é o camarada
Pero Vaz de Caminha é o camarada que vai fazer a descrição. Olha, a terra é boa, as pessoas são muito tranquilas, a galera aqui anda pelada, e me parece uma terra bastante produtiva. Porém, o próprio Vaz de Caminha e outros, né, até o Américo Vespúcio, muita gente vai falar assim, olha, essa terra não tem nada. Tem gente, tem árvore, mas não tem riqueza. Do que eles estavam falando? Estavam falando de ouro. Então, foi muito assim, foi muito frustrante, porque a Espanha ficou com o lado da América que realmente dava muito ouro. E de maneira imediata, rápida, né? Os espanhóis colheram os frutos disso muito rápido. Como Portugal veio para cá e percebeu que não tinha nada, era distante, né? Não tinha grandes riquezas, Portugal não teve, a coroa portuguesa não teve muito interesse em investir nesse território. Continuava, entretanto, o perigo da pirataria francesa, inglesa, nesse território. Então, o que os portugueses fizeram? Nesse período que nós chamamos de 1500, que vai de 1500 a 1530, ocorre o que nós chamamos de período pré-colonial. O que aconteceu, gente, nesse período aqui de tão importante? Portugal precisava proteger pelo menos o litoral, para evitar que alguém invadisse esse território. Então são mandadas expedições de reconhecimento. Beleza? Numa dessas expedições de reconhecimento é que aparece um camarada chamado Américo Vespúcio, que vai falar o seguinte, olha gente, isso aqui é grande demais para ser uma ilha, tá? Porque o primeiro nome que o Brasil recebeu foi Ilha de Vera Cruz, depois recebe o nome de Terra de Vera Cruz, tá? Mas o Américo Vespúcio vai dizer o seguinte, olha, é muito grande para ser uma ilha, e é graças a esse camarada, que era italiano, que a América vai acabar recebendo o nome de América, tá bom? Uma certa injustiça com Cristóvão Colombo, que ficou só com o país, né, a Colômbia. Mas o Américo Vespúcio acabou cunhando, né, acabou pegando o nome, porque foi ele que falou que isso aqui era um continente. Outro cara muito importante nessas expedições de reconhecimento é um camarada chamado Martim Afonso de Souza. Por quê? Porque esse camarada era uma figura central, ele era um nobre muito bem posicionado em Portugal. E o Martim Afonso Souza era um homem forte, né? Era um homem de confiança da nobreza portuguesa, e ele é mandado para cá então para ver, afinal de contas, quais eram as possibilidades desse novo território. E é o Martim Afonso de Souza que vai dizer o seguinte, olha, a terra é propícia para o plantio de cana de açúcar. A cana de açúcar, gente, é um produto indiano, tá? Só que ela nunca foi produzida em tão larga escala até o Brasil, né? Até o Brasil começar a produzir isso em larga escala. O açúcar era feito ainda de uma maneira um pouco cara e era já comercializado na Europa, mas era um produto muito caro. As pessoas compravam açúcar em pequena quantidade porque realmente era um produto, apesar de bastante solicitado, muito caro e nem todo mundo tinha acesso a isso. Então Martim Afonso Souza vai falar assim, olha, realmente a terra aqui, o território é propício para o plantio de cana, a gente pode tirar alguma coisa daqui. Outra coisa, nesse momento, a riqueza mais óbvia que existia nesse território que a gente chama de Brasil é o pau-brasil. Tá? O Brasil recebe esse nome por causa da madeira, mas a madeira não é brasileira, assim, pelo menos esse vermelho, né, que eles tiravam dessa madeira não é típica daqui. Existe ali no Oriente Médio algumas regiões que já tinham pau-brasil, que já se utilizava em grande escala. O pau-brasil é assim, depois dos 25 anos de idade da árvore,
ela pode ser cortada e a madeira ela é transformada em pó, cozida junto com o tecido, vira uma pasta, né? E ela tinge o tecido de vermelho. O pau-brasil que a gente tinha por aqui, que foi levado para a Europa, dava o vermelho tom 24, tá? Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar na internet, aqui a gente não tem como mostrar para vocês, até porque pode dar diferença, né, do seu monitor ou da câmera aqui. Então, você pode procurar na internet, vermelho 24. Era um vermelho muito vivo, um vermelho muito forte, muito bonito. Então, toda essa madeira passou a ser extraída daqui e levada para Portugal. É até engraçado, né? Porque enquanto a Espanha levava 10, 15 toneladas de ouro, né, da América, os portugueses levavam 10, 15 toneladas de pau. Beleza? Bom, então vamos lá. Nesse momento, então ocorre a exploração do pau-brasil. Muito bem. E essa madeira ficava onde, né? Porque a impressão que dá é que os caras vinham aqui, cortava e já ia jogando dentro do navio. Gente, isso é complicado. O navio nunca encostava no litoral, ele sempre fica em alto mar. Todo mundo saía do navio, sempre tinha que ficar alguém dentro do navio, né? Para ele ficar sendo controlado. E aí as pessoas vinham de barquinho até o litoral. Então a árvore era tirada de lá do interior do território, era trazida até esses barquinhos que transportavam até o navio. Trabalhoso, né? Bom, mas nem sempre, bom, o navio era carregado e ia embora, e aí a galera continuava arrancando madeira. Então o que eles faziam? Eles construíram feitorias que tinham duas finalidades. Elas serviam de armazéns e fortes militares. Rudimentares, é verdade, mas serviam, tá? Então essas feitorias tinham essa finalidade. Inclusive, não raras vezes os portugueses se protegeram dentro desse território dos ataques de índios e muitas vezes acabaram também não sendo bem-sucedidos nessa tentativa de se proteger. É interessante a gente notar também o seguinte, a frequência com que os franceses vinham para o Brasil era tão grande, dos franceses, veja bem, era tão grande, que os franceses chegaram a ter, entre algumas tribos indígenas, aliados, por exemplo, os tupinambás. Os portugueses, por sua vez, fizeram aliança com os tupiniquins. Então, existia uma rivalidade lá entre tupiniquins e tupinambás, e vai acabar, os portugueses e franceses vão acabar se beneficiando disso. Bom, quem é que arrancava esse pau-brasil daí? Quem é que arrancava isso? Arrancava esse pau-brasil a mão de obra indígena. Bom, aqui é o seguinte, gente. Os portugueses ofereciam em troca da madeira espada, espelho, faca. E aí você sentado do outro lado da tela deve estar pensando assim, nossa, os índios, né, limitados, coitados, né, não sabiam de quanto o pau-brasil era glorioso, né, o pau-brasil maravilhoso, e os índios acabaram trocando por espelhinho, por tecido, por espadinha. Ai, tadinhos dos índios tão inocentes. Gente, tem que pensar o seguinte, os índios ficaram ilhados culturalmente do resto do mundo. Enquanto os africanos, os asiáticos e os europeus tinham trocas culturais entre si, os índios não tiveram trocas culturais. Então, realmente, quando os europeus chegaram trazendo uma espada, os índios ficaram, assim, realmente abismados. Aquilo era uma grande novidade. Imagina, trazer uma faca, né, metal fundido, era absolutamente impressionante para eles. E o que os portugueses pediram de volta em troca? Pau! Pediram pau! Imaginem vocês, os índios, olharam ao redor deles e falaram pau, 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 pau. E a pau para todo lado, meu filho. Na cabeça do índio, quem era o idiota? Era o português, era o europeu. Né? Porque eles vinham oferecendo aquele super produto, uma espada. Imagina, o índio que tinha uma espada na mão, o que ele achava que não podia ser feito? Né? Ele achava que era o cavaleiro de Jedi, né? Ele tinha a espada justiceira do Thundercat.
Ele achava que podia fazer tudo, enquanto que os portugueses achavam que eles estavam levando uma grande vantagem. Então, nessa negociação, todo mundo saiu feliz a princípio. Só que chegou um momento que os índios falaram, olha, tá bom, mas a gente não tá mais afim. Essas coisas perderam o brilhantismo, não tem mais novidade. Você tem alguma coisa diferente para mostrar, né? Quem sabe aí você tem um tablet, um iPhone, né? Não, mas não tinha inventado na época. Então, os portugueses falaram, não tem mais nada para oferecer. E aí os índios falaram, então, quer saber, a gente também não quer mais trabalhar para vocês. Veja bem, até a palavra que era utilizada nesse momento é uma palavra meio feia, né? Escambo, porque parece que os portugueses ofereciam lixo em troca da gloriosa madeira. Bom, na realidade todo mundo estava feliz nesse princípio, mas quando os índios começaram a bater o pé firme e falar, a gente não está mais afim de brincar disso, o que aconteceu? Rolou então o primeiro ciclo de escravidão. Então, nós vamos ter a escravidão indígena. Como é que funciona isso? Os portugueses, por exemplo, tinham aliados nos tupiniquins. Então eles forneciam armas para os tupiniquins e ajudavam a conquistar os tupinambás. E aí os tupiniquins ganhavam uma parte de tupinambás para eles comerem, tá? Literalmente comerem, se alimentarem com esses caras, não porque eles tivessem fome, mas porque era uma forma de se vingar. Não vamos pensar que os caras estavam comendo índio porque ele ia incorporar o espírito guerreiro do adversário. Pensa comigo aqui, eu derrotei esse outro cara. Eu vou comer esse cara agora para incorporar o espírito guerreiro dele. Mas esse cara foi derrotado por mim. Se eu incorporar o espírito dele, eu vou ficar mais fraco. Essas são as bobagens que a professora lá na quarta série coloca na nossa cabeça para a gente ter o índio como elemento romântico. Não é assim que funciona, tá, gente? Se vocês lerem o livro Duas Viagens ao Brasil, do Hans Staden, vocês vão descobrir que os índios comiam sim uns aos outros por raiva. Tá? Inclusive, antes de matar o adversário, eles olhavam nos olhos do cara e falavam assim, eu vou comer você porque você matou meus amigos. E eu vou fazer isso porque é raiva que nós temos de você. Tá? Então, como um ato de raiva, de vingança, eles comiam os adversários. Bom, enfim, então os portugueses ajudavam os tupiniquins a conquistarem os tupinambás e daí vinha a mão de obra escrava indígena que ajudava a cortar a madeira. Beleza? Mas a madeira foi acabando. E conforme a madeira foi acabando, os portugueses começaram a pensar, bom, ou a gente realmente ocupa esse território, ou ele vai acabar caindo nas mãos de outras pessoas. Especialmente os franceses, que demonstravam constantemente muito interesse pelas terras tupiniquins, tá bom? Pelas terras, por esse território que a gente chama de Brasil. Bom, gente, o comércio com as Índias foi declinando e então, a partir da década de 1530, Portugal começa então a avaliar a possibilidade de implantar um sistema colonial. Como é que nós vamos colonizar esse território? E aí, quem entra na história de novo? Um cara chamado Martim Afonso de Souza, que vai, a partir desse momento, dizer o seguinte, olha, nós podemos adotar um sistema que nós já usamos em outros lugares. E aí que vai ser implantado as capitanias hereditárias. Antes, entretanto, de explicar esse tema para vocês, só quero lembrar vocês que Portugal tinha um laboratório colonial. Como assim um laboratório colonial? Em Cabo Verde, na Ilha da Madeira e nos Açores, todas as colônias portuguesas, Portugal estreava ou tentava ou implantava primeiro tudo aquilo que eles imaginavam que pudesse ser utilizado dentro do sistema colonial. Então, por exemplo, aqui eles testaram o sistema de capitanias, aqui eles tentaram o cultivo da cana, aqui eles tentaram a mão de obra negra. Então, tudo isso foi testado primeiro nessas regiões
para depois se trazer para o Brasil. Se dava certo lá, então eles implantavam nesse território. Claro, faz muito mais sentido, porque as ilhas eram territórios menores, então a partir dali eles conseguiam transportar esse modelo de exploração para um lugar muito maior, que era esse território que a gente chama de Brasil. Beleza? Começava aqui então o período colonial, mas sobre isso nós vamos falar na nossa próxima aula. Beleza? Até lá! E não esqueça de fazer exercícios. Valeu?